Atenção, você obreiro, presta atenção, que foi ao médico e o médico disse assim, olha, a sua glicose está alta, você tem que diminuir no carboidrato, você tem que diminuir no pão, na pizza, você tem que diminuir no doce. E aí você vai, sai do consultório médico e diz, não, está amarrado, e vai no doce, vai no carboidrato. Isso também é tentar a Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe que lá no livro de Levíticos, nós temos instruções quanto ao que comer, ao que deve comer e o que não deve comer. A Bíblia fala sobre alimentação, o que se deve comer, o que não se deve comer. Por que Deus deixa isso? Porque Ele sabe o que faz bem e o que faz mal. Então, você ser obreiro ou ser batizado com o Espírito Santo não quer dizer que o seu corpo é a prova de bala, não, que você é de ferro, não. Então, se o médico diz, ó, tua glicose está alta, então não brinque com isso. Trabalhe para que ela baixe, obedeça ao médico. Se ele, ó, teu colesterol está alto, então dê ouvidos. Porque você é corpo, alma e espírito. Então a prevenção, e a prevenção não é só fazer exame não adianta você fazer exame. A prevenção começa no que você come, né? O melhor preventivo é esse, não é o exame. Não é detectar precocemente o problema de saúde, é evitar que ele apareça. Aí você tem que ter uma boa alimentação, parar de comer porcaria, você tem que ter exercício físico, enfim, você tem que ter cuidados porque o seu corpo, o nosso corpo é como uma máquina. Vou te falar disso porque às vezes tem obreiro que ele acha que ele não pode tomar remédio, ele acha que ir ao médico é humilhante para ele. E o nosso corpo é uma máquina que pode ter problemas. E se você, por exemplo, principalmente se você não faz exercício físico, não se alimenta adequadamente, come um monte de porcaria, se você não é preventivo em relação à sua saúde, não é uma pessoa que procura se prevenir, é óbvio que o problema vai aparecer. E o que Deus tem a ver com isso? E se a pessoa nessa hora diz assim, não vou tomar remédio, etc. e tal, não vou buscar, a tendência é que isso se torne um problema mais sério e isso vai fazer com que a pessoa fique sem condições, porque o trabalho do obreiro, principalmente da Igreja Universal, o nosso trabalho envolve muito físico, né? Trabalhar numa reunião, segurar um demônio, você tem que estar bem fisicamente. Então, é preciso que haja um cuidado com a saúde e acabar com essa coisa de que o obreiro não pode tomar remédio, tem que se prevenir, tem que se cuidar. E até porque, né, bicho, você teve que parar, o senhor queria tanto estar fazendo a obra, servindo, mas não teve jeito porque não teve condições físicas para poder servir e de uma forma ou de outra teve que parar. Então a mesma coisa com esse obreiro que às vezes não se cuida, não é prudente na saúde, não se cuida, não faz os check-ups necessários, que quer servir, tem até o desejo de servir, de ajudar, de estar ali nas reuniões, mas se você não tiver em uma condição de saúde boa, como é que você vai servir? Não tem como, né, bicho? A respeito desses cuidados que às vezes os obreiros não têm, e às vezes tem obreiro que não aceita tomar um medicamento, como se aquilo fosse do diabo, quando na verdade Deus é o Senhor de toda a ciência, né? Dono de toda ciência, de toda sabedoria. Foi Ele que permitiu que a ciência fizesse as descobertas que foram feitas justamente para poder ajudar a gente. Testemunho ou testemunho. Quando eu era obreiro, quando eu comecei como obreiro, então eu estava naquela fase de você se maravilhar com colocar a mão na cabeça de uma pessoa, expulsar um demônio. Claro que até hoje eu me maravilho com isso, mas eu estava descobrindo essa autoridade, né? Sabe quando os discípulos voltaram felizes porque tinham expulsado os demônios? É mais ou menos assim, aquela alegria, né, por você ver Deus te usando. E aí eu lembro, pastor Flávio, que teve uma semana, eu trabalhava durante o dia, eu estudava à noite, era uma vida muito corrida, eu não tinha tempo para descansar. E o tempo que eu tinha, que era no final de semana, eu estava me dedicando na evangelização, na igreja, no trabalho
procurava dar tudo de mim no final de semana, porque eu me via em dívida com Deus, porque durante a semana, trabalhando de dia, estudando à noite, eu não conseguia trabalhar nas reuniões. Então, quando chegava o sábado e domingo, eu queria dar tudo. Só que aí eu peguei uma gripe. E mesmo gripado, eu não parei. Eu não tomei remédio. Eu cheguei a ir para o trabalho e tomei chuva, gripado. E aí eu lembro que teve um final de semana, um domingo, que eu comecei a sentir febre. E mesmo assim eu coloquei o uniforme e falei, eu vou trabalhar, eu vou para a minha escala, nada vai me parar. Aí fui lá para o salão, pastor fazendo a reunião, e eu na parede assim, mas queimando em febre, e não tomei um comprimido, nada. E eu ficava assim, não, Deus vai me curar. Isso também é imprudência, sabia? Isso é imprudência, é isso que eu estou falando de uma gripe. Imagine problemas mais sérios. Eu sei que aí eu fui piorando e chegou uma hora que em casa, quando eu voltei para casa, eu bati 40 graus de febre e eu comecei a delirar. E aí eu fui para o hospital, minha mãe me acompanhou, eu fui para o hospital. E aí o médico pediu um raio-x e ele falou assim, olha, você está com uma broncopneumonia. E você vai tomar 14 injeções Bezetacil, 2 por dia, durante uma semana. Você conhece Bezetacil? Você já tomou? Hoje se toma menos. Antigamente era antibiótico para tudo, era Bezetacil. Imagine, se tomar uma já é ruim, imagine você tomar 2 por dia durante 7 dias. Eu tive que tomar. E aí quando eu saí, pastor Flávio, do consultório médico, eu saí, meu Deus, que infantilidade, né? Mas eu fiquei brigando com Deus, como é que o senhor permite isso? Como pode? Eu estou te servindo, eu fui trabalhar com febre, o senhor tinha que me honrar. Não teve jeito. Eu tive que tomar as 14 injeções de Bezetacil, não teve para onde correr. E aí eu fiquei bom, eu fiquei curado.